palavra se cumpre, porque Deus, Ele traz a revelação, Ele mostra. E quando Deus mostra, somente as pessoas que estão ligadas no Espírito, olhando a palavra do Evangelho da Salvação, o Novo Testamento na Bíblia, tendo uma referência do que irá acontecer. E a confirmação de Deus, ela vem logo em seguida. Vocês viram que depois que eu coloquei aquele vídeo falando que Bolsonaro não iria ser reeleito, aconteceu. E no vídeo anterior a esse ainda eu disse que muitos cristãos iriam se decepcionar com o resultado. Foi exatamente o que aconteceu. E o que vemos hoje é o povo revoltado. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido no Novo Testamento da Bíblia. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem que eu li. E a mensagem de hoje, ela se encontra no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um, ou odiar o outro, ou há de desprezar um e adorar o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E é essa a palavra de hoje, pessoal. A palavra aqui está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou ela vai se dedicar a um, ou se dedicar ao outro. O porquê os evangélicos em massa, em maioria, não conseguiram com que Deus viesse deixar com que novamente Bolsonaro estivesse sendo reeleito no poder. O porquê? Eis a questão. Se vocês assistirem um vídeo anterior, eu estava falando a respeito disso também. E quando eu trouxe a mensagem da Bíblia, a mensagem do alto, através desse vídeo, não tinha acontecido ainda a eleição. Não tinha ainda terminado a eleição. A palavra se cumpre, porque Deus, Ele traz a revelação, Ele mostra. E quando Deus mostra, somente as pessoas que estão ligadas no Espírito, olhando a palavra do Evangelho da Salvação, o Novo Testamento na Bíblia, tendo uma referência do que irá acontecer. E a confirmação de Deus, ela vem logo em seguida. Vocês viram que depois que eu coloquei aquele vídeo falando que Bolsonaro não iria ser reeleito, aconteceu. E no vídeo anterior a esse ainda eu disse que muitos cristãos iriam se decepcionar com o resultado. Foi exatamente o que aconteceu. E o que vemos hoje é o povo revoltado, um povo que se sentiu injustiçado, um povo que, em maioria,
estava na certeza que Deus iria colocar o Bolsonaro novamente no poder. E não foi isso que aconteceu. Assista o vídeo anterior. Deus, pessoal, só iria colocar novamente o governo do Bolsonaro se existisse um arrependimento verdadeiro do povo cristão, do povo evangélico. Mas não foi isso que aconteceu. Firmaram mais a sua fé na criatura do que na palavra do Salvador, que é Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, ele trouxe para a humanidade o amor e não o ódio, como estava sendo guiado na mente do povo que estava seguindo o governo do Bolsonaro. O governo de Cristo, do Evangelho da Bíblia, ele vai ao encontro de todas as pessoas, mas somente aqueles que ouvem e praticam pode ter o discernimento em saber qual é realmente a vontade de Deus, se baseando nas Escrituras, se baseando no Novo Testamento da Bíblia, principalmente. Mas as pessoas criticaram. Houve muitas críticas no meu vídeo até. Mas agora vocês podem ver que o que eu estava falando aconteceu. Bolsonaro não foi reeleito. E quem entrou para governar a nação foi o Lula. E aqui nós vemos agora o que irá acontecer com essa nação. Qual será o futuro do Brasil com o governo de esquerda? Para aqueles que estão unidos com o Evangelho de Cristo, se esforçando para andar na verdade, na palavra da salvação, não irá ter problema algum. Porque Deus, ele dará ordem a seus anjos para livrar essas pessoas de tudo aquilo que poderá acontecer. E nós vemos através da Bíblia, da palavra, do testemunho da verdade, diversas pessoas que depositaram realmente a sua confiança em Deus e obtiveram resultados favoráveis. E é isso que vai acontecer para todos aqueles que estão firmados na palavra da verdade. No vídeo anterior, eu falei, Deus deu uma direção para que as pessoas viessem a se preocupar em praticar o Evangelho. Não se firmar no homem, não se firmar no governo, porque o cristão, ele tem a consciência que o reino dele não pertence a esse mundo, como vinha sido anunciado por esses falsos profetas, por esses falsos pregadores que anunciam o evangelho da prosperidade, o evangelho de paz e prosperidade. Esse não é o relato, esse não é o diagnóstico dado por Deus em relação ao mundo. O livro de Apocalipse da Bíblia, ele mostra o que irá acontecer com a humanidade. E nós estamos vivendo essa época aonde houver paz e prosperidade, aí haverá a repentina destruição. E esse governo agora vai trazer isso. O mundo está sendo unificado, todos no mesmo pensamento, aonde a esquerda vai tomar conta, com o propósito de anunciar um único governo, um só governo. E o povo cristão, o povo evangélico estava sendo enganado pelo o espírito do anticristo que estava operando através do governo Bolsonaro, aonde o ódio,
a vingança, o olho por olho estava sendo anunciado. As pessoas estavam trocando a palavra de Deus, que é a nossa arma de guerra, por a arma de fogo. E é isso que estava acontecendo. O ódio tomando conta da sociedade. E os líderes evangélicos, principalmente do povo protestante, eles conhecem a palavra. Mas existia uma única forma do governo Bolsonaro ser reeleito. E a forma seria essa: se toda essa bancada evangélica, esses líderes cristãos, os pastores, bispos, renunciassem esse mundo, como diz aqui nessa palavra, e amassem e adorassem realmente ao único Criador e não ao dinheiro, como estava sendo feito. Os pastores que lêem a Bíblia, os teólogos que têm o conhecimento da verdade, eles sabem que a visão do governo Bolsonaro não era a visão de Deus, não era a visão e não é a visão de Cristo, o nosso autor e consumador da fé. Ele não veio propagar o ódio, a justiça, a revolta, a vingança, o olho por olho. Não, ele combateu. Ele mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. O Evangelho de Cristo poderia ter virado uma revolução através da história, mas não foi isso que aconteceu. Ele continua até hoje anunciando a verdade, anunciando o pensamento de Deus, o pensamento de Cristo, a vontade soberana do Altíssimo, o qual foi o mesmo que colocou o Lula nesse novo governo. Em Romanos 13 está dizendo assim: toda potestade, toda autoridade foi constituída por Deus. E aqueles que resistem à autoridade estão resistindo ao próprio Deus. O nome Messias, Jair Messias Bolsonaro, quis assumir o papel de Jesus no meio evangélico. E o preço foi pago. Deus não estava se agradando com isso. Por quê? Porque o povo estava tirando a glória daquele que é o único digno de receber, do Criador, e colocando na criatura, e aceitando a forma de vida errada, o qual estava sendo propagada por esse governo do Bolsonaro. E isso chegou até a Deus. E a justiça agora vai ser feita, não para o povo, porque o Evangelho de Cristo sempre traz a oportunidade, mas através de uma renúncia também. Como a palavra aqui está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de adorar um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E os líderes, os pastores, estavam exatamente fazendo isso, preocupados com o dinheiro. Por isso se submeteram a esse papel degradante de trocar a glória de Deus pela glória do mundo. A glória celestial pela glória terrestre. Por isso se submeteram a isso. Interesses pessoais. Porque eles sabiam que uma vez o governo do Bolsonaro sendo reeleito, eles teriam seus privilégios, eles enriqueceriam ainda mais. E é isso que eles querem. Eles querem dinheiro. Totalmente ao contrário do Evangelho de Cristo, aonde ele diz que aquele que amar esse mundo irá ser desprezado por Deus. É isso que o Evangelho de Cristo anuncia para você, cristão. Então, se você está decepcionado, olhando para esse cenário e falando, Deus, o Senhor está sendo injusto, saiba que você está errado, porque até aqui você estava seguindo um evangelho errado,
o evangelho do anticristo, que é o contrário daquilo que é anunciado no Novo Testamento da Bíblia. Jesus foi um grande exemplo disso, aonde ele lavou até os pés dos apóstolos, dos discípulos. Ele trouxe sempre a palavra da verdade, aonde aquele que quisesse ser o primeiro teria que ser o último. Ele deu um grande exemplo para aquele jovem rico quando se aproximou dele. Um jovem que tinha cumprido tudo o que a lei determinava. Porém, ele disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Mas foi pesado para aquele homem rico, para aquele jovem rico. E isso também se repete na vida desses pastores, desses líderes. Seria muito pesado para eles anunciar o evangelho verdadeiro, colocando de lado esse governo do Bolsonaro, que é um governo errado, e anunciar o governo celestial, o governo de Cristo, a palavra da verdade. Se eles tivessem feito isso, Deus iria intervir com a misericórdia, ia manter esse governo, porque ele saberia que na maioria desses líderes e pastores estavam ali com a intenção de realmente ajudar a nação, ajudar o povo, cumprir o que diz no Novo Testamento da Bíblia, o propósito das igrejas, que é servir os necessitados, amparar as viúvas, os órfãos nos seus momentos de dificuldades. Mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Estavam somente preocupados no seu posicionamento mediante o governo. Somente preocupados em obter riquezas nesse mundo e obterem os seus patrimônios ainda maiores, adquirindo suas fazendas, suas mansões, seus aviões, seus carros importados. Esse era o único interesse. E esse é ainda o único interesse desse povo. E aquele que quiser sair dessa ainda, que isso é uma maldição que segue esses líderes, porque o pensamento deles são voltado somente ao dinheiro. Como a palavra mesmo diz, no Evangelho do Novo Testamento, diz que nos últimos tempos, esses líderes fariam das pessoas negócio. E seria introduzido no meio do povo doutrinas de demônios. É exatamente isso que nós vimos acontecer nesse governo. O crente com ódio, odiando um ao outro. Crente se armando até os dentes como se fosse travar uma guerra. É isso que você estava seguindo. Então, não culpe a Deus. E saiba que o de melhor Deus tem para a nação brasileira. Foi por isso que ele entrou com providência e tirou esse governo anticristão do Bolsonaro. E agora vai entrar esse governo de esquerda, que está a favor da democracia. Democracia, para quem não sabe, é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é exatamente esse, por isso que ele concedeu a todos os seres humanos o livre-arbítrio, do poder de escolha. Você pode escolher da sua vida em servir o Evangelho do Novo Testamento como um exemplo para continuar na caminhada até chegar no reino celestial ou não. A escolha sempre irá ser sua. Deus, ele não interviu até mesmo no primeiro homicídio que houve, aonde ali Caim matou Abel. Deus mostrou para ele ali e disse que o mal já estava ali diante dele, cabia ele escolher o que ele iria fazer. E para quem conhece a Bíblia sabe qual foi a escolha de Caim. E o mesmo nos nossos tempos de hoje. A democracia, o livre-arbítrio sempre vai fazer parte da sociedade. Então, como esse governo do anticristo, ditador do Bolsonaro saiu, vocês, o povo, está livre para ter uma vida verdadeira, unida com
o Evangelho de Cristo. E não se preocupe como que vai ficar, o que vai acontecer. Não se preocupe com isso, porque Deus ele cuida de todos aqueles que têm um compromisso com a verdade contida no Novo Testamento da Bíblia. Deus cuida. Eu falo não só me baseando na palavra como uma forma teórica, mas na prática. Para quem acompanha o meu canal e já assistiu os meus vídeos anteriores, Deus ele proporcionou para a minha vida uma condição muito favorável para um estrangeiro que sobrevive num país como o Japão. Por quê? Eu sou um merecedor? Não. Por que então seria isso? Porque quando uma pessoa propõe no seu coração em colocar o Novo Testamento da Bíblia como um guia para poder chegar até o Deus verdadeiro, o resultado acompanha. O resultado acompanha a vida dessa pessoa, como acompanhou a minha. Em um ano, buscando ali através desse canal, quem conhece esse canal sabe que esse canal, ele tinha 125 mil inscritos. Quando o Evangelho da verdade ele é anunciado, a Bíblia, o puro Evangelho, as pessoas não querem ouvir. E aqueles que estão andando de uma forma ao contrária à vontade de Deus, também não querem aceitar o cristão de nome. Não querem aceitar também. E foram saindo do meu canal. E agora o canal se encontra com 123 mil pessoas só. Agora, pergunta para mim, se alguma vez, através desse canal, que ele foi construído para anunciar o Evangelho, eu pedi algum dinheiro, coloquei algum número de Pix, conta de banco, me preocupei com que as pessoas viessem a fazer superchats? Nunca! Porque não é esse o propósito. O propósito desse canal é anunciar o Evangelho da verdade. O Novo Testamento da Bíblia como preferência. E aí Deus vem trabalhando através desse canal, anunciando o Evangelho. E aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, como no vídeo anterior diz, é igual a pessoa que edificou a sua casa ali na rocha. Então pode vir o governo do PT, de esquerda, pode vir o que for, mas não vai atingir. Porque a casa, ela estará sempre edificada na rocha, que é o Evangelho do Novo Testamento da Bíblia. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Para quem acompanha esse canal, viu os testemunhos que eu tenho dado, de coisas assim que é Deus que prepara, Deus cuida. Deus prepara uma mesa até no meio do deserto, para aquele que tem um compromisso com a palavra da verdade. Esse começo do ano, como vocês viram, Deus me deu condições para ter uma moradia própria, para ter uma independência aqui no Japão. Como eu mostrei num vídeo, o que Deus deu para mim, uma casa. No meio do ano, eu estava também querendo conhecer uma ilha que tem próxima aqui do Japão. Deus providenciou para mim uma viagem para Okinawa de 2 semanas. Fiquei ali, apreciando a beleza de Okinawa com a minha família. E esses tempos agora, foi essa semana isso. Estava conversando com Deus, dizendo para Ele que eu precisava de um automóvel melhor, porque eu trabalho fazendo transporte para o aeroporto. E eu queria um automóvel a diesel bom para continuar o trabalho que eu faço aqui. E Ele colocou na minha mão
esse automóvel aí. E é isso que Deus fez, pessoal. Colocou na minha mão esse importado aí. Primeira BMW importada, diesel. Coisa que não é para qualquer um aqui no Japão, não. Mas porque eu sou o melhor? Não. Minha condição financeira não é essa. Mas Deus me deu condições de ter esse carro também agora. E é assim que Ele faz. Quando uma pessoa fica na dependência de Deus, Ele prepara uma mesa no deserto. Ele tira a pessoa do monturo e faz ela se assentar na mesa com os príncipes. Isso é bíblico, é palavra. Então agora você que está decepcionado, que era mais um discípulo do Bolsonaro, que era seguidor dele, esquece o Bolsonaro, deixa ele para lá. O que estava atuando atrás dele era somente o espírito do anticristo tentando te enganar. Como aconteceu também nos Estados Unidos. Esses dias eu estava conversando com uma irmã também em Cristo dos Estados Unidos, a Luciana, e ela estava falando como foi o governo Trump também. Estava todo mundo, a bancada evangélica toda, esperando Trump ser reeleito, e se decepcionaram, que não foi isso que aconteceu. Aonde estava Deus nisso tudo? Aonde ele estava que não reelegeu Trump, que era um governo de direita cristão também? Por que não aconteceu isso? Não aconteceu porque quem estava governando também o Trump era o governo do anticristo, era o espírito do anticristo que estava por trás dele ali, governando, enganando o povo. Tudo aquilo que for ao contrário do Novo Testamento da Bíblia, tenha certeza que é o espírito do anticristo que está sendo propagado. Paulo, ele diz, mesmo que venha a ser um anjo anunciar para vocês outro evangelho além daquele que existe no Novo Testamento, este será amaldiçoado. Então, você escapou com a saída desse governo. A misericórdia de Deus chegou até a sua vida. Você que estava sendo discípulo do Bolsonaro. Esquece Bolsonaro e coloca Jesus, a palavra, o Novo Testamento como o seu guia, um mapa para fazer com que você venha enxergar o pior que irá vir ainda nesse mundo. Isso que está acontecendo com o mundo é apenas o começo do pior que virá. Mas a palavra, ela diz que aquele que confia em Deus, que tem o processo da regeneração e reconhece a palavra do Novo Testamento como um exemplo para se viver, esse vai ser poupado desse dia. Porque Jesus prometeu isso, que Ele livraria essas pessoas dessa terrível hora que irá vir sobre o mundo. E quando acontecer isso, o governo do anticristo, ele já vai estar unificado em uma só moeda, um só governo e uma só religião. E você que estiver nesse mundo vivendo nessa época, irá ser obrigado a colocar uma marca.
que tudo indica que será um código QR. E aquele que não colocar a marca não poderá comprar nem vender. Estará completamente fora do mercado financeiro. Será apenas uma pessoa inútil vivendo no mundo nessa época. Mas chegará um ponto que irá ser obrigado a pessoa a colocar essa marca. E quem não tiver essa marca, fizer a sua escolha e não colocar, irá ser decapitado, como eu venho anunciado nos vídeos anteriores. Assista os vídeos anteriores que está falando sobre isso, a chegada do anticristo. E esse governo que entrou agora, o governo do PT, o governo do Lula, ele vai vir com o propósito de trazer uma melhoria para a sociedade. Porque esse é o objetivo agora da unificação, trazer uma paz, uma prosperidade. Quando unificar as nações do mundo em maioria e os 10 reinos maiores desse mundo, os 10 maiores países irão entregar o domínio do governo para o anticristo. Isso tudo vai acontecer, pessoal. Então não se iluda com Bolsonaro, com o governo. Não defenda. A sua bandeira, ela não é desse mundo. O seu reino não é desse mundo. Você é um cidadão do céu. Não é um cidadão desse mundo. Então não se iluda com o governo. O governo do Lula entrou e vai trazer sim, vai trazer um período de paz e prosperidade, porque esse é o propósito da agenda, esse é o propósito da elite global. Unificar a humanidade. Mas a palavra diz que quando houver paz e prosperidade, aí virá a repentina destruição. Então, se alegre se esse vídeo chegou até você, porque estará te trazendo uma esperança em saber que você foi livre nesse tempo pelo espírito do anticristo. E é isso que vai acontecer no mundo. Daqui para frente, tudo irá ser conduzido a um período de paz. O mundo, a elite, a sociedade global estará unificando um governo, uma só moeda, uma só religião, para que venha assim preparar a chegada do anticristo. E haverá 3 anos e meio depois dessa chegada de paz, aonde estará estabelecido o começo desse governo. Depois de 3 anos e meio, será quebrado a aliança feita. E aí sim, virá a destruição, a perseguição. E você, cristão, teve como uma experiência seguindo o espírito do anticristo. A misericórdia de Deus te alcançou, fazendo com que agora você venha seguir o espírito de Cristo. Para quando chegar a hora do dia mau que virá, o terrível dia, você ser poupado dessa hora da tribulação que irá vir sobre todos os habitantes da terra e ficará livre de ter que aceitar essa marca do anticristo. Então, não lamente, não reclame, agradeça. Agradeça a Deus, porque agora você está tendo uma nova oportunidade para rever todos os seus conceitos, como eu disse no vídeo anterior,
rever todos os seus conceitos que você tinha em relação ao que foi injetado na sua mente, através da sua igreja, através do seu pastor, do seu líder, do que você ouviu através do governo do Bolsonaro. Você tem agora o tempo de rever todo esse conceito errado que foi injetado em você e saber que o seu reino não é desse mundo e que o Deus que você serve, o único Criador do céu e da terra, ele tem condições de fazer você ser conduzido no deserto com uma mesa e assim ser servido por ele. Mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de dificuldade, em plena pandemia, eu estava viajando em Okinawa e me diverti porque estava tudo vazio, aproveitei o máximo lá. E é isso que Deus faz. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de todas as pessoas que têm um compromisso com o evangelho da salvação. E isso Deus vai fazer na vida das pessoas também. Quando chegar o dia terrível, ele vai poupar essas pessoas, porque ele prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. E para terminar esse vídeo, é o que essa palavra diz aqui, que eu li para vocês. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você irá servir a Deus verdadeiramente, ao Evangelho, a Jesus Cristo, ou irá servir ao mundo, ao governo, ao dinheiro, e irá seguir um pensamento errado. E a palavra, o versículo seguinte, ele diz: não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus estará guiando o seu dia, te guardando, te protegendo, te livrando. Irá te fazer uma pessoa verdadeiramente feliz, mesmo nos tempos de tribulação. Mesmo nos tempos de tribulações, você irá receber a felicidade, porque isso é promessa. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho da Bíblia. Esse é o puro Evangelho. E a mensagem é essa. Você tem condições de seguir esse Evangelho, mesmo estando em qualquer igreja evangélica que for. Você tem condições de seguir esse Evangelho. Mesmo seu líder ou seu pastor, ou sei lá quem seja, estiver errado, você tem a sua escolha, porque você tem ao seu lado a Bíblia, e você pode fazer as comparações. Tudo que você ouvir na sua igreja, tudo que você ouvir das pessoas, se você tiver o hábito de ler o Novo Testamento da Bíblia, principalmente os pensamentos de Jesus, que são os pensamentos de Deus, você irá poder distinguir que espírito que está falando através daquela pessoa. E o espírito do engano é o espírito do anticristo, que é o que vocês viram. O espírito do engano estava atuando no Brasil através do governo do Bolsonaro. Não siga o homem, porque deu para vocês ver, em maioria, todos grandes líderes cristãos do Brasil, conhecidos, estavam errados. Até profetizaram para o Bolsonaro, dizendo que Deus iria colocar ele de volta. Todos na certeza, seguindo o espírito do engano. Agora, uma opinião pessoal minha. Como será que está a cabeça do Bolsonaro agora, em relação ao Evangelho? Como será que está a cabeça dele? Você acha que com tudo aquilo que ele vem propagando através do governo dele, que é a justiça, o olho por olho, dente por dente,
armar o povo. Você acha que a mente dele está pensando que Deus realmente estava no meio desse povo evangélico? Você acha que o Bolsonaro está pensando isso? Muito pelo contrário. Ele vai criar uma revolta. Uma revolta tão grande ao ponto de querer se revoltar contra Deus. Usando isso que aconteceu com ele, um motivo para não receber realmente Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Isso que vai acontecer, uma revolta. Mas por que isso? Por quê? O que fez o Bolsonaro, o que irá fazer o Bolsonaro pensar dessa forma? Em se revoltar. O que foi que fizeram com o presidente? Vão prestar conta. Esses líderes, esses pastores, que poderia ter mostrado para o governo, para o presidente, que não era da forma que ele estava agindo a forma correta, tiveram a oportunidade. Eu, particularmente, me decepcionei até com alguns que eu tinha como pessoas que eram usadas por Deus mesmo. Pessoas que no começo do governo do Bolsonaro chegaram até ser usado por Deus para poder chegar diante do Bolsonaro e falar que ele precisava levar ao povo a se arrepender, que não era tempo de paz e prosperidade como estavam anunciando, não. Chegaram a falar isso. Deus deu condição para esse pastor falar isso. Mas o que aconteceu? Se corrompeu, porque foi andando segundo o curso dos outros falsos profetas também, aceitando esse governo, colocando Bolsonaro como se fosse o enviado de Deus. Bolsonaro teve a oportunidade dada por Deus, mas ele dependia de todo o povo que cercava ele, os pastores principalmente, o qual ele ouvia, ter falado para ele que ele precisaria de ter uma verdadeira conversão e um encontro verdadeiro com Jesus. Porque Deus estava dando para ele a oportunidade de governar uma nação cujo povo, o Deus verdadeiro, era o Senhor. E se ele não tivesse essa conversão, ele estaria andando completamente ao contrário à vontade de Deus. E os caminhos dele não iriam prosperar. Era isso que os pastores tinham que ter falado para o Bolsonaro, mas não falaram. Não foi isso. Muito pelo contrário, trataram o Bolsonaro como se fosse até um pastor. Passaram por cima de todas as coisas feias que ele vinha fazendo no meio evangélico, serem vistas como coisas normais. Colocaram seus altares para o Bolsonaro propagar ali o seu pensamento e a sua ideologia anticristã. Fizeram isso. Profetizaram para ele dizendo que Deus estava com ele e ele iria ser reeleito. Foi isso que eles fizeram. Usaram seus canais do YouTube para falar ainda que Bolsonaro estava certo. Como se Deus estivesse contente com o Bolsonaro. Caiu. Caiu tudo. Tiveram a oportunidade de falar a serviço de Deus, mas preferiram olhar mais o dinheiro, como está falando aqui nessa palavra. Isso vai para você, pastor, que segue o dinheiro. Miserável homem se torna o servidor do dinheiro, aquele que faz dele o seu senhor. Como diz a palavra, aonde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões minam.
Esse é o Deus que esses pregadores servem. Por isso não falaram o que realmente Bolsonaro precisava ouvir. Não teve um deles que chegaram face a face e falasse para o Bolsonaro o que ele precisava ouvir. Que Deus não se engana. Se não há uma conversão através de um arrependimento, não há remissão do pecado que está seguindo a vida dele, o erro. Mas não foi isso que aconteceu. Aceitaram os erros do Bolsonaro, aceitaram ele como ele é. E se transformaram o que o Bolsonaro é ainda. Porque propagaram o ódio, a vingança, a justiça, o olho por olho. Trouxeram o Antigo Testamento para dentro das igrejas. Injetaram no povo. Então, você que está revoltado, cristão, esse vídeo está indo direto para os cristãos mesmo. Não está indo para o povo que não conhece, não. Porque o povo que não conhece usou mais a democracia. Usou o lado democrático e fez a sua escolha. Uns escolheram Bolsonaro, não ganhou. Outros escolheram Lula, foi eleito democraticamente. Então esse vídeo não vai para o povo comum. Esse vídeo vai para você cristão, conhecedor da palavra, pastor, líderes evangélicos. Deus te deu a oportunidade para você falar para o Bolsonaro o que ele precisava realmente ouvir. Mas você trocou a glória que Deus tinha dado para você em poder chegar até ele e falar pela glória do dinheiro e aceitou o Bolsonaro no que ele é. E isso, o resultado vai ser esse agora. Criando no governo, no Bolsonaro, como pessoa, uma revolta. E querer ficar bem distante dos crentes, dos pastores. É isso que vai acontecer. Então é tempo de você rever os seus conceitos também, líder e pastor. Se você é um líder ou um pastor rico, presta atenção no que eu vou dizer para você agora aqui. Se você é um pastor pobre, não. Se você está batalhando pelo reino, até aqui, mesmo que você acompanhou o Bolsonaro, mas na sua fé, porque também foi induzido a isso e tal, mas está batalhando, está procurando viver o evangelho, não é para você, mas para você que é o pastor rico. Para você que é o pastor rico que teve a oportunidade de estar próximo do Bolsonaro. Para você que é um pastor, líder de grandes congregações, que teve a oportunidade de estar ali, pertinho dele. Saiba, você tem uma oportunidade. Deus te dá essa oportunidade agora. Se esse vídeo chega até você e você está assistindo esse vídeo, saiba que a palavra que Jesus lançou para o jovem rico, ela chega até você também. O jovem rico estava desesperado em querer entrar no reino de Deus. E Jesus disse para ele: vende tudo o que você tem do seu patrimônio pessoal, aquilo que é seu. Vende tudo e dá aos pobres. Invista. Pastor rico, pastor milionário, que ainda acredita no reino celestial. A sua entrada no reino celestial, o preço que você vai ter que pagar vai ser esse agora. Vender todo esse seu patrimônio que você tem, de mansões, casa, fazendas, propriedades, aviões, investimentos, vender tudo isso, tudo, seu patrimônio pessoal, e investir para benefício no que diz respeito ao povo, como está escrito no Novo Testamento da Bíblia, que foi estabelecido pela Igreja Verdadeira de Deus. Socorrer os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Faça isso. O único caminho para que você venha conseguir entrar no reino de Deus. Renuncie à sua riqueza. Como
Está escrito aqui, nesse versículo: ninguém poderá servir a dois senhores. Ou você amará um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Jesus, ao Evangelho e ao dinheiro, à luxúria. E é isso. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Acham que Deus é cego e não está vendo esse cenário. Depois querem se reunir e fazer jejum. Vamos fazer tantos dias de jejum para poder chegar até a Deus, para que Ele venha responder às nossas orações. E venham assim fazer com que o Bolsonaro seja reeleito. Eu tenho uma triste informação para dar para vocês. Isso não vai acontecer. O tempo determinado para que as pessoas viessem honrar o período que Deus deu a liberdade para o governo cristão tomar posse e guiar segundo a palavra da verdade, chegou. Dia 30 de outubro chega ao fim. Você acha que Deus olha para o mundo do jeito que está hoje, inclusive para o Brasil também, que é um país cristão, que poderia, em maioria, estar andando com temor diante dele, temendo, colocando ele realmente acima de tudo? Você acha que Deus olha para isso e vê que o povo não está fazendo como deveria fazer e irá ainda assim fazer aquilo que vocês estão pedindo? Isso não vai acontecer.